E se a próxima guerra mundial começar por causa de um chip menor que sua unha? Não estamos falando de ficção científica. Estamos falando do presente, de uma disputa silenciosa que está redefinindo o equilíbrio de poder global. Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos mergulhar em um dos conflitos mais importantes do século XXI. A batalha entre China e Estados Unidos pelo controle da tecnologia de semicondutores. Uma guerra que não é travada com mísseis e tanques, mas com investimentos bilionários, sanções econômicas e avanços tecnológicos. Esta disputa pode determinar qual potência liderará o mundo nas próximas décadas, e você vai entender exatamente por quê. Vamos começar? Para entender esta guerra, precisamos primeiro compreender o que está em jogo. Os semicondutores, ou chips, são as engrenagens invisíveis da era digital. Estão em absolutamente tudo ao seu redor. No celular que você usa para assistir este vídeo, nos carros modernos, nos aparelhos médicos, nos sistemas militares, nos servidores que processam inteligência artificial. Um único smartphone contém dezenas de chips diferentes. Um carro elétrico moderno pode ter mais de 1000. Um caça militar avançado? Milhares deles. Desde que o primeiro transistor foi inventado em 1947, os chips evoluíram de forma exponencial. A famosa lei de Moore previa que a cada 2 anos o número de transistores em um chip dobraria, e isso se manteve verdadeiro por décadas. Hoje, os chips mais avançados contêm bilhões de transistores em uma área do tamanho de uma unha. Mas por que isso importa geopoliticamente? Simples. Quem controla esta tecnologia controla o futuro da economia, da defesa nacional e da inovação tecnológica. A fabricação de chips não é simples. É possivelmente o processo industrial mais complexo já criado pela humanidade. Uma única fábrica de semicondutores avançados custa mais de 20 bilhões de dólares para ser construída e requer equipamentos ultra sofisticados, muitos dos quais produzidos por apenas uma empresa no mundo. Esta complexidade criou uma cadeia global altamente especializada. Os EIU dominam o design de chips e os softwares. O Japão e a Europa fabricam os equipamentos essenciais. Taiwan e Coreia do Sul fabricam os chips mais avançados. A China é o maior mercado consumidor e montador de produtos finais. Esta interdependência funcionou relativamente bem durante décadas. Até que a ascensão da China como potência tecnológica e a crescente importância estratégica dos chips transformaram esta indústria em um campo de batalha. E no centro deste conflito está uma ilha do tamanho do estado do Espírito Santo, responsável por fabricar 92% dos chips mais avançados do planeta, Taiwan. Taiwan é uma democracia de 23,3 milhões de habitantes que a China considera uma província rebelde. Mas, além de sua importância geopolítica, Taiwan abriga a TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. A TSMC não é apenas uma empresa, é um milagre tecnológico. Fundada em 1987, tornou-se a fabricante de chips mais avançada do planeta. Seus fundos de pesquisa superam os de muitos países. Suas fábricas operam com precisão atômica. Para você ter uma ideia, os chips mais avançados da TSMC têm transistores de apenas 3 nanômetros, cerca de 10 átomos de largura. É como construir estruturas no limite do fisicamente possível. A TSMC fabrica chips para a Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm e centenas de outras empresas. Sem exagero, se a TSMC parasse de produzir hoje, grande parte da economia mundial entraria em colapso em semanas. Esta empresa sozinha produz 92% dos chips mais avançados do mundo, abaixo de 10 nanômetros, 60% de todos os chips fabricados por contrato, os componentes principais de bilhões de dispositivos. Esta concentração extrema
criou o que especialistas chamam de o gargalo de Taiwan, uma vulnerabilidade crítica na economia global. E aqui está o dilema. Para a China, Taiwan é seu território por direito histórico, uma província que deve retornar ao continente. Para os Estados Unidos, Taiwan é um aliado democrático crucial e, mais importante ainda, o lar da tecnologia mais estratégica do século XXI. Este impasse está no centro da guerra tecnológica. A China precisa dos chips taiwaneses, mas também quer reintegrar Taiwan. Os EUA precisam proteger Taiwan para manter acesso aos chips avançados e conter o avanço tecnológico chinês. E por falar em contenção, vamos ver como os Estados Unidos têm agido nessa disputa. Desde 2018, os Estados Unidos adotaram uma estratégia cada vez mais agressiva para conter o avanço tecnológico chinês, especialmente no setor de semicondutores. Tudo começou durante o governo Trump, quando os EIA iniciaram uma guerra comercial com a China e impuseram as primeiras restrições à venda de chips avançados para empresas chinesas como a Huawei. Sob o governo Biden, esta estratégia se intensificou drasticamente com 3 pilares principais. Primeiro, o Chips and Science Act. Em agosto de 2022, foi aprovado um pacote de 52 bilhões de dólares para revitalizar a indústria de semicondutores no CNUA. O objetivo é, claro, reduzir a dependência de Taiwan e construir uma cadeia de suprimentos mais resiliente em solo americano. Empresas como Intel, TSMC e Samsung já anunciaram fábricas bilionárias nos Estados Unidos. A TSMC está construindo uma planta no Arizona. A Intel planeja um imenso complexo em Ohio. Segundo, sanções e restrições. Em outubro de 2022, os EBIs implementaram o controle de exportação mais severo da história recente. Proibiram a venda de chips avançados e, mais importante, equipamentos de fabricação de chips para a China. Esta medida foi devastadora. Sem acesso a equipamentos essenciais como as máquinas de litografia EUV da holandesa ASML, a China ficou praticamente impossibilitada de desenvolver tecnologia de ponta em semicondutores. Terceiro, alianças tecnológicas. Os IBRIU pressionaram aliados como Japão, Holanda e Coreia do Sul a implementarem restrições semelhantes. Em 2023, foi formado o Chip 4, uma aliança entre EUA, Texinir, Japão, Coreia do Sul e Taiwan para coordenar políticas de semicondutores. À medida que as tensões aumentaram, as restrições se tornaram mais severas. Em 2023 e 2024, novas regras limitaram não apenas os chips, mas também o conhecimento, impedindo que cientistas e engenheiros americanos trabalhem em projetos chineses. O objetivo americano é, claro, manter uma vantagem tecnológica de pelo menos 2 gerações à frente da China, especialmente em tecnologias críticas para aplicações militares e de inteligência artificial. Mas a China, como veremos a seguir, não está assistindo passivamente a essa contenção. Precisamos andar com nossos próprios pés. Esta frase de Xi Jinping resume a resposta chinesa às restrições americanas: autossuficiência tecnológica a qualquer custo. A China já investiu mais de 150 bilhões de dólares em seu setor de semicondutores e planeja mais 1,4 trilhões de dólares em tecnologias estratégicas até 2025. Este é possivelmente o maior esforço de desenvolvimento industrial da história moderna. A SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, campeã nacional chinesa, está fazendo progressos surpreendentes apesar das sanções. Em 2023, conseguiu produzir chips de 7 nanômetros, ainda longe dos 3 nanômetros da TSMC, mas um avanço significativo. Infográfico: rotas de contorno das sanções.
A China também desenvolveu estratégias criativas para contornar as restrições, importação de chips através de empresas de fachada, aquisição de empresas estrangeiras com conhecimento técnico, recrutamento agressivo de especialistas taiwaneses e sul-coreanos, engenharia reversa de tecnologias avançadas. O país também investe massivamente em pesquisa básica, formando milhares de engenheiros e cientistas especializados em semicondutores. As universidades chinesas estão produzindo mais artigos sobre design de chips avançados do que qualquer outro país. Além disso, a China está desenvolvendo sua própria indústria de equipamentos para a fabricação de chips. Embora ainda não consiga produzir as máquinas mais avançadas, como as de litografia EUV, já domina muitos outros equipamentos essenciais. Paralelamente aos esforços tecnológicos, a China aumentou significativamente a pressão militar sobre Taiwan. Em 2023 e 2024, exercícios militares de grande escala simularam bloqueios e até invasões da ilha. Esta pressão militar tem dupla função: afirmar a soberania chinesa sobre Taiwan e, indiretamente, ameaçar o coração da indústria global de semicondutores. A mensagem de Pequim é clara: se os Yonperyudo continuarem a impedir o acesso chinês à tecnologia de ponta, à estabilidade de Taiwan e, por extensão, o suprimento global de chips, pode estar em risco. E isso nos leva à questão mais preocupante: qual o risco real de um conflito? Vamos analisar um cenário que mantém generais e CEOs igualmente acordados à noite. E se a China decidir tomar Taiwan à força? Um estudo da Rand Corporation estima que um bloqueio ou invasão de Taiwan causaria uma disrupção econômica global sem precedentes. O suprimento de chips avançados seria interrompido por anos, paralisando indústrias inteiras. Produção de smartphones cairia 70%, produção de veículos reduziria em 35%, sistemas de defesa ficariam comprometidos, desenvolvimento de IA seria drasticamente desacelerado. As fábricas da TSMC são particularmente vulneráveis. São instalações extremamente sensíveis que exigem condições perfeitamente estáveis para operar. Mesmo vibrações causadas por bombardeios distantes poderiam danificar equipamentos delicados. Os Estados Unidos têm sido estrategicamente ambíguos sobre como responderiam a uma invasão de Taiwan. Porém, altos funcionários já indicaram que defenderiam a ilha, o que significaria um confronto direto entre as duas maiores potências nucleares do mundo. A ironia é que China e EUA permanecem profundamente interligados economicamente. A China ainda depende de tecnologia americana, enquanto os Yanreife dependem da manufatura chinesa. Um conflito seria catastrófico para ambos. Há relatos de que os Yanreife têm planos de contingência para evacuar engenheiros-chave da TSMC em caso de invasão, preservando o conhecimento humano se não for possível salvar as instalações físicas. Esta ameaça existencial está acelerando a diversificação global da indústria de chips. Japão, Coreia do Sul, Korea e Europa estão investindo bilhões para construir capacidade de fabricação fora de Taiwan. Contudo, especialistas alertam que levará pelo menos uma década para reduzir significativamente a dependência de Taiwan. Até lá, o mundo permanece refém desta perigosa dinâmica geopolítica. Como disse recentemente o CEO da TSMC, ninguém pode controlar a TSMC pela força. Se alguém tentar tomar Taiwan pela força, tornará a TSMC inoperável. Esta é a chamada doutrina do escudo de silício, a ideia de que a importância estratégica da indústria de chips protege Taiwan de uma invasão. Mas será que esta proteção durará para sempre? A guerra tecnológica pelos chips entre China e Estados Unidos nos coloca diante de questões profundas sobre o futuro da ordem global.
Estamos testemunhando o fim da globalização tecnológica? Um mundo dividido em esferas de influência digital separadas? Ou a interdependência tecnológica é tão profunda que, apesar das tensões, chineses e americanos encontrarão um modo de coexistir? Conseguirá a China superar as sanções e desenvolver sua própria indústria de chips avançados independente? Ou os EUA manterão sua vantagem tecnológica pelas próximas décadas? E, mais preocupante ainda, será Taiwan o ponto de ignição de um conflito aberto entre as duas maiores potências do mundo? A verdade é que os diminutos chips de silício, invisíveis a olho nu, carregam hoje o peso das maiores questões geopolíticas do nosso tempo. E como dependemos cada vez mais dessas pequenas maravilhas da engenharia, as decisões tomadas hoje sobre seu controle e produção moldarão o mundo em que viveremos amanhã. Se você gostou deste vídeo e quer entender mais sobre os conflitos tecnológicos que estão redesenhando o mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Na próxima semana, analisaremos como a corrida pela inteligência artificial está intensificando ainda mais esta disputa por chips. Deixe nos comentários: você acha que veremos um conflito real por Taiwan nos próximos anos? Obrigado por assistir, compartilhe este vídeo com amigos interessados em geopolítica e tecnologia e nos vemos no próximo vídeo.